Fala aprovado, fala aprovada. Professor Tiago Ramos na área para abordagem de uma questão específica sobre parentesco cobrada na prova da OAB pela banca FGV. Você sabe como é que o tema parentesco tem sido objeto de questionamento na prova da OAB? Além disso, você sabe afirmar com categoria e objetividade quantos tipos de parentesco uma pessoa pode ter de maneira concomitante? Esses temas serão objeto de análise nesse vídeo. Sem mais delongas, avante! FGV, exame de ordem, exame 42, primeira fase. Priscila e Lucas tiveram filhos muito cedo. Com 20 anos, Priscila teve Hugo, com Pedro. Com 19 anos, Lucas teve Vitória, com Larissa. Priscila e Lucas começaram a namorar quando seus filhos ainda eram bebês e se casaram tempos depois. Após 20 anos de casamento, sempre morando com os filhos, decidiram se divorciar. Durante todo esse tempo, Priscila cuidou de Vitória como se fosse mãe dela, contribuindo, inclusive, com as despesas da menina. Lucas, por sua vez, nunca teve paciência com as crianças e não desenvolveu com Hugo um relacionamento próximo, apesar de viverem na mesma casa. Os gastos específicos do menino sempre foram custeados por Priscila e por Pedro. Sobre os fatos narrados, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Item A. Por terem Priscila e Lucas criado as crianças como um casal sob o mesmo teto, fica automaticamente configurada a multiparentalidade. B. Por ter sempre morado com Lucas, Hugo pode buscar o reconhecimento do vínculo de parentalidade socioafetiva com ele, o que extinguiria o vínculo jurídico entre Hugo e Pedro. C. Por ter Priscila criado Vitória como se fossem mãe e filha, é possível o reconhecimento do vínculo de parentalidade socioafetiva, com o consentimento de Vitória e sem prejuízo, necessariamente, do vínculo de Vitória com Larissa. D. Por ser conhecida a mãe biológica de Vitória, não é possível a configuração de parentalidade socioafetiva com Priscila, assim como, por ser conhecido o pai biológico de Hugo, não é possível a configuração de parentalidade socioafetiva com Lucas. Questão aqui que trabalha de maneira bem clara a possibilidade jurídica de multiparentalidade. É importante que você tenha em mente que no ordenamento jurídico brasileiro existe 3 tipos de filiação. Primeiro, filiação biológica, vínculos de ordem genética. Além da filiação biológica, nós temos a filiação adotiva, que é reconhecida na via judicial. Além dessas filiações, biológica e adotiva, há um terceiro tipo de filiação, a filiação socioafetiva, que é a filiação objeto da questão em apreço. Fique atento. No Brasil, a filiação socioafetiva não exclui a biológica. Então, uma pessoa pode ter 2 pais, 2 mães, uma biológica e a outra filiação de caráter socioafetivo. Porque a filiação socioafetiva, ela não é pautada em um vínculo de caráter genético, como ocorre na filiação biológica. Não. A filiação socioafetiva ocorre
quando há um vínculo concreto, social e também afetivo, que faz com que a filiação possa ser reconhecida, sem prejuízo do vínculo de caráter biológico. Essa questão a banca FGV extraiu de um clássico precedente jurisprudencial que já está consolidado no Brasil. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, STF, STJ, é pacífico que a filiação socioafetiva pode coexistir com a biológica. Então, atente ao fato que a paternidade socioafetiva não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante e baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Professor, eu já entendi que a filiação socioafetiva não exclui a biológica. Isso já está claro na abordagem. Mas qual é o tipo de filiação que exclui a outra? A filiação adotiva exclui a filiação biológica. Porque o vínculo de adoção, como ele é feito necessariamente de maneira formal, solene e na via judicial, ele tem o efeito jurídico de excluir a filiação biológica. Mas a adotiva não é incompatível com a socioafetiva, assim como a biológica não é incompatível com a filiação socioafetiva. Então, a questão traz de maneira bem clara, bem direta, essa perspectiva. Veja que a questão fala justamente nessa possibilidade de filiações. As pessoas aqui têm vínculos biológicos conhecidos. Não é preciso que haja concordância do pai biológico ou da mãe biológica para que a filiação socioafetiva seja reconhecida. Não. Porque o vínculo de afeto e de sociabilidade é entre o pai socioafetivo e o seu filho socioafetivo, já que o biológico não estará excluído. Não basta coabitar. É preciso que haja um conjunto de fatores que liguem as pessoas. Como a questão coloca aqui, despesas, cuidados, um vínculo social e também afetivo. Então, partindo desse pressuposto, quem é que tem vínculo socioafetivo na questão? Priscila criou Vitória com um afeto e uma sociabilidade específica. Observe que a questão discorre que Priscila cuidou de Vitória como se fosse mãe dela. E é mãe. O que lhe falta? O documento, o registro, a filiação reconhecida. Então, essa frase é a frase fulcral, crucial da questão. Como Priscila cuidou de Vitória como se fosse mãe dela, é possível reconhecer esse vínculo de filiação a partir do consentimento de Vitória, e isso não exclui a filiação biológica. Gabarito, portanto, item C. Veja que os outros itens são errados, são errôneos. Primeiro, pessoal, o reconhecimento aqui não é automático em si. E não se exige o crivo da coabitação apenas. É preciso que haja mais fatores que demonstrem a existência desse vínculo concreto. Ok? Não basta em si uma coabitação apenas por ter morado, por sempre ter morado. Porque no outro vínculo não há a socioafetividade. O que a questão fala é uma socioafetividade entre Priscila e Vitória, não entre os outros sujeitos da questão. Além disso, o conhecimento de filiação biológica ou o consentimento da mãe biológica em nada interfere em termos jurídicos. Filiação biológica em nada interfere no reconhecimento da filiação socioafetiva. Gabarito, item C. E caminhemos juntos, porque a sua aprovação será concretizada. Professor Tiago Ramos na área, para muitos temas atualíssimos
dê direito civil à melhor matéria. Siga, comente, compartilhe, porque nada e ninguém pode macular os nossos sonhos. Muito obrigado e até breve.